Ei pessoal, boa tarde. Bom, nós vamos dar início aqui ao nosso assunto, né, que é o período que o Brasil foi governado por governos populistas, entre 1945 até 1964, e também entre duas ditaduras, né, o Estado Novo e a ditadura civil-militar, que se inicia em 1964. Para compreender melhor esse período, é interessante a gente dar uma olhada no contexto, tanto o contexto internacional, o contexto mundial, que o mundo vivia naquele período, quanto a questão, o contexto interno, né, o contexto brasileiro. Então, em nível mundial, a gente tem que lembrar sempre isso. Nós estamos falando ali de 1945 em diante, a gente está falando no fim o período que o mundo está saindo, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, né? O fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, na aula anterior, até comentei isso, a gente vai ter o início da Guerra Fria, que Estados Unidos versus União Soviética, que são dois sistemas de mundos distintos que se aliaram durante a guerra para vencer o nazismo. Terminada a guerra, terminou o adversário, o inimigo em comum, e tem essas duas visões de mundos antagônicas, diferentes. E aí elas vão buscar estabelecer, né, o estabelecimento de áreas de influência, ou seja, os Estados Unidos querendo levar a influência capitalista ao maior número de países possíveis, quanto também a União Soviética querendo levar o modelo socialista ao maior número de países possível. E também, dentro desse contexto, havia o medo dos países capitalistas do avanço do comunismo, né? Que significaria o quê? Acabar com a propriedade privada, né, a liberdade de iniciativa e algumas liberdades individuais que são características do capitalismo. Dentro desse contexto internacional, a gente vai ter a situação brasileira, uma situação peculiar, né, bem particular do Brasil, que Getúlio Vargas, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas é deposto do cargo de presidente. Né? Ele, em 1945, aquilo que eu comentei na aula anterior, os soldados que lutaram lá na Europa contra os regimes ditatoriais voltam para o Brasil e começam uma pressão para que voltasse o Brasil à democracia. Né? O Brasil vivia ainda o Estado Novo. E aí, o Vargas, pressionado, ele convoca eleições para o final de 1945, dezembro de 1945, mas ao mesmo tempo começa um movimento nas bases que apoiavam Getúlio Vargas, que ficou conhecido como um movimento querentista, né, que seria um movimento que queria a permanência de Vargas no poder, ou seja, que ele se candidatasse para se ganhar continuar governando. Lembrando que ele já governava o Brasil há 15 anos seguidos. E aí começou um medo por parte tanto dos militares quanto dos oposicionistas que Vargas daria um novo golpe, né, e faria o que ele tinha feito em 1937, com a instauração do Estado Novo, e aí ele acabou sendo afastado do governo, obrigado a renunciar, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu a presidência do país até as novas eleições. Vargas renunciou em outubro, as eleições foram em dezembro. Vargas apoiou o candidato, o general Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito com o apoio de Vargas para ser o novo presidente do Brasil. Nessa mesma eleição presidencial, os brasileiros escolheram também a Assembleia Nacional Constituinte, que foi para elaborar a nova Constituição, né, que é a Constituição de 1946. É um período marcado pelo crescimento econômico, né? O Brasil está ali numa rápida expansão econômica de industrialização, vinha ali do governo do Estado Novo, governo de Vargas, nós vimos lá que o Brasil tinha conseguido empréstimos internacionais, né? Então há um acúmulo de capital cada vez maior
por parte dos empresários, e por outro lado os trabalhadores também cada vez mais cientes dos seus direitos e exigindo maiores direitos em relação aos seus patrões. Então esse é o contexto que a gente tem que, tudo que a gente for falar, a gente tem que ter o pano de fundo. O pano de fundo desse período são essas características, né? Guerra Fria, no âmbito internacional, a luta entre capitalismo versus comunismo, e no Brasil essa transição de um governo ditatorial para um governo democrático, né? Aí nós vamos detalhar mais sobre a Constituição um pouquinho mais para frente. E aí também tem outros conceitos que é importante a gente estar atento também para falar desse período. O conceito de democracia e de populismo. Democracia, vamos lá. Nenhum governo democrático tem que ter o que para ser um governo democrático? A participação do povo por meio de voto secreto e universal. Né? Então só é considerado um governo democrático se houver a participação do povo na escolha de seus representantes através do voto secreto e universal, ou seja, todas as pessoas participando. Existem vários partidos políticos disputando as eleições. Né? Também é uma outra característica de democracia, a pluralidade de ideias. E essas ideias são refletidas, ou pelo menos deveriam ser refletidas através dos partidos políticos. Então, vamos lá, para ser um governo democrático tem que ter participação do povo, vários partidos na disputa das eleições e a autonomia dos poderes. Né? O poder executivo, legislativo e judiciário tem que ser independentes, autônomos, né? Cada um cumprindo a sua função. Esse termo também se refere à liberdade de pensamento e de expressão, ao acesso dos cidadãos à educação, à saúde, ao trabalho e à justiça. Isso aqui tudo que faz um todo do que podemos chamar de democracia. Né? Se o governo ele começa a impedir a livre manifestação do pensamento e das pessoas expressarem as suas ideias, também não é uma democracia. Então, são as características de uma democracia. Junto falando sobre democracia, a gente tem que falar também de populismo, que às vezes alguns governantes eles adotam esse modelo de governo, que é uma forma de governar em que o chefe de Estado se dirige diretamente ao povo de forma carismática e utiliza vários recursos para obter apoio popular. Ou seja, para se manter no poder, para ter apoio popular, às vezes o líder político ele quer criar um canal de comunicação direto com o povo, dizendo que ele resolve os problemas do povo e que ele vai utilizar vários recursos do Estado para satisfazer principalmente alguns grupos que dão apoio a ele. Então isso é o que a gente chama de populismo. Atualmente mesmo a gente tem um governo bem populista que tenta de todo modo manter ali um grupo ligado a ele, e isso garante a ele uma certa popularidade, ali por volta de 30% do eleitorado no Brasil. E aí, nesse período, quando a gente trata do período todo, né, a gente vai ter os governos populistas no Brasil, que se estende de 1945 até 1964. Esse período é marcado pelo governo dos presidentes Eurico Gaspar Dutra, que sucede Getúlio Vargas, né, após Vargas ter renunciado em 1945. Ele se candidata com o apoio de Vargas, há um certo distanciamento, e Getúlio Vargas, quando acaba o mandato do Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas se candidata novamente e é eleito. Aí vai ter o governo Getúlio Vargas, que não termina, nós vamos ver que Getúlio Vargas acaba morrendo, e quem assume o vice dele, que é o Café Filho. Depois vai ter o outro mandato, que é o de Juscelino Kubitschek, que é o cara que constrói a capital federal, cidade de Brasília. Nós vamos ver isso mais para frente. Depois de Juscelino Kubitschek, vamos ter Jânio Quadros, que governa o Brasil por pouco tempo e renuncia. E logo depois o vice dele, João Goulart, que assume o governo, mas é deposto
pelos militares, iniciando a ditadura militar. É bom a gente ter também essa cronologia na nossa cabeça. Eurico Gaspar Dutra, retorno de Getúlio Vargas, suicídio de Vargas com o Café Filho assume o poder, o governo de Juscelino Kubitschek, governo de Jânio Quadros, um curto governo, e o governo de Jango, ou João Goulart. Vamos ver muito falar de Jango. Jango é o mesmo João Goulart. Esses governos eles tiveram um caráter populista, justamente pela imagem carismática que todos esses líderes buscavam construir junto a alguns segmentos da sociedade. E aí, com a deposição do Estado Novo de Vargas, o Brasil respirava os ares da democracia. Surgiram partidos políticos, vários partidos políticos, como eu disse, para ser democrático o país tinha que ter vários partidos políticos, e era o contrário do que existia no Estado Novo, a ausência de diversidade de pensamento. E foram realizadas novas eleições e formada a Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição do país. E aí vamos falar um pouco sobre a Constituição de 1946. A nova Constituição ela reagia ao autoritarismo e às limitações políticas do Estado Novo, que tinha sido estabelecido por Vargas a partir de 1937. Então a Constituição ela vem para contrapor esse autoritarismo, e por conta disso ela vai estabelecer a liberdade de associação, que era proibida no Estado Novo. A Constituição agora vai trazer essa liberdade, a liberdade de associação, de pensamento e de expressão, que aquilo que eu falei são características de um Estado democrático. Ela vai determinar eleições diretas para os cargos do Executivo e do Legislativo, é outra característica de um Estado democrático. Vai tornar o voto obrigatório para todas as pessoas alfabetizadas e que fossem maiores de 18 anos, e aqui tinha uma exceção que não fazia parte disso, que eram os militares de baixa patente, ou seja, os militares não participavam, não podiam votar. E aí ela vai estabelecer também, no campo educacional, o ensino primário, obrigatório e gratuito, e a liberdade de ensino em todos os níveis. Mas, apesar de todos esses avanços, lembrando que a gente está aí num contexto de Guerra Fria, sempre lembrar isso, e como geralmente dentro dos sindicatos existe uma ideia mais próxima do socialismo, ali do comunismo, o apoio da União Soviética era grande aos sindicatos. Então o Eurico Gaspar Dutra, ou seja, os constituintes vão manter algumas heranças do período Vargas, do período do Estado Novo, que é a submissão dos sindicatos aos estados, ou seja, uma intervenção do Estado nos sindicatos. Embora, como eu disse aqui atrás, eles tivessem estabelecido a liberdade de associação e de expressão, o Estado continuou controlando os sindicatos. Era uma característica da época, um medo do comunismo. E aí, vamos falar um pouco sobre o Brasil no contexto da Guerra Fria, no caso aí, o governo de Dutra. O governo Dutra ele assume, nesse contexto que nós já comentamos, e assume um caráter liberal e alinhado com os países capitalistas. Ao assumir o governo, ele tenta criar ali políticas e atitudes que vão alinhá-lo diretamente com os países capitalistas, aí no caso os Estados Americanos, os Estados Unidos. Em maio de 1947, o governo do general Dutra acaba por cassar o registro do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, uma democracia, mas nem todos os partidos seriam permitidos. E aí tinham sido eleitos alguns deputados que faziam oposição ao governo, que defendiam ideias mais voltadas para o socialismo, e o registro do Partido Comunista acabou sendo cassado, que era uma resposta à política americana de caça aos comunistas, e para intervir no sindicato, ele passou a intervir também nos sindicatos, alegando ser necessário afastar a ameaça comunista dos seus quadros. É aquilo que eu já tinha dito, o Estado ele fica sempre interferindo ali na formação dos quadros dos sindicatos. Aí o Brasil ele
nesse mesmo ano, né, de 1947, que estamos aqui falando do início do governo do general Dutra, ele vai romper as relações diplomáticas com a União Soviética, ou seja, ali o contato de relações entre os dois países vai ser rompido. E também vão cassar o mandato dos parlamentares que tinham sido eleitos pelo PCB. E aqui uma curiosidade para vocês de informação, né? Nesse caso aqui foi cassado o mandato do escritor Jorge Amado, que vocês devem conhecer, né? Já ouviram falar muito, às vezes já leram até alguns livros dele. E também do Luiz Carlos Prestes, que era um militar brasileiro que foi o criador da coluna Prestes, que lá atrás eu disse que é aquele grupo militar revolucionário que passou aqui por Condeúba, é o Carlos Prestes. Em 1948, no contexto mundial, global, né, ele foi criado no caso aqui no contexto americano, né, foi criada a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que o Brasil ali participando, isso reforçou o alinhamento dos países da América Latina com o bloco capitalista liderado pelos americanos. E o objetivo dessa organização era ampliar e favorecer os vínculos entre os Estados americanos, né? Promovendo a democracia e o desenvolvimento econômico e cultural, social e cultural, e garantir a paz e a segurança no continente. Esses eram os objetivos dessa organização, a OEA. E aí, do ponto de vista econômico, ao assumir o poder, o general Dutra, ele anuncia uma série de medidas de caráter liberal. Quais são essas medidas? Redução da participação do Estado na economia, ou seja, deixar uma economia mais liberal, mais aberta. E vai reduzir as tarifas alfandegárias, ou seja, reduzir impostos de produtos que vinham de outros países. O problema é que, ao fazer isso, ele vai prejudicar, começar a prejudicar os produtos nacionais que são produzidos no Brasil, que, no caso, a indústria brasileira ainda era uma indústria nascente, ainda que estava nascendo, e como as indústrias lá fora eram já consolidadas, elas produziam num preço mais baixo e chegavam os produtos aqui mais baratos. Isso provocou a entrada de muitos produtos estrangeiros no Brasil, né? E também a saída de muito capital, né? Porque tinha que pagar por esses produtos que vinham. Então isso causou um desequilíbrio na balança comercial brasileira, né? Um déficit comercial. E aí isso também vai provocar uma desvalorização do real, da moeda brasileira, que real, da moeda brasileira, e vai criar uma inflação, uma crise inflacionária por conta disso. E aí, para conter esses problemas, o governo teve que voltar atrás na sua política econômica. Ele vai ter que promover alguns ajustes nessa política. Ele vai voltar atrás na questão da política alfandegária, vai ter que aumentar os impostos, né, dos produtos que vinham de fora, né, taxar os bens de consumo estrangeiro, com o objetivo de estimular a produção interna e equilibrar a balança comercial, ou seja, dificultar a entrada de produtos de outros países no Brasil. Isso favorecia a produção de produtos internamente. E aí, o crescimento industrial ele era uma preocupação central do governo Dutra, e para isso ele facilita não a entrada de produtos de fora, mas a entrada de máquinas. Então aí sim ele vai baixar impostos justamente de máquinas, porque os empresários comprariam as máquinas e essas máquinas iam produzir aqui internamente. Também ele vai investir pesado no setor de transportes e na produção de energia. E o resultado disso vai ser o Brasil ter um crescimento na casa dos 8% entre os anos de 1947 e o fim do mandato do general Dutra em 1951. Na próxima aula, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos falar, já depois aí com o fim do mandato do Dutra, nós vamos falar das novas eleições e o retorno de Vargas,
né, através do voto popular, ao poder, né, e como foi esse retorno dele ao poder, um governo extremamente turbulento, né, com a forte oposição a ele, que levou ele a suicidar algum tempo depois, e o Café Filho, o vice dele, assumiu a presidência. E nós vamos falar disso na próxima aula. Até lá, segunda-feira.